21h02. Melhor futebol do mundo. A reprise dos principais jogos da semana. Melhor futebol do mundo, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem Web Rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Toda segunda, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Bandeira Quadriculada, a apresentação, André Vieira Coelho. Já acessou o novo site da Rádio FT? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do esporte mundial. Acesse radioft.com.br. Ao top de 10 segundos, mais uma atração esportiva aqui na Rádio FT. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Bandeira Quadriculada. Amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil, muito bom. Tá começando mais uma Bandeira Quadriculada de março de 2019 e sempre com a sua participação pela nossa hashtag no Twitter PQ na FT. Você pode participar com a gente além no Twitter da Rádio FT, além do Twitter também do Bandeira Quadriculada. Também você pode participar com a gente, faz a sua pergunta, manda o seu comentário, faça o programa com a gente. No programa de hoje, que tem os seguintes destaques do programa. Brasil, mais uma vez, se dá bem no IMSA. Daqui a pouco a gente vai explicar o que está acontecendo no Endurance brasileiro. Também, claro, vamos repercutir o Grande Prêmio da Austrália, que foi marcada pela vitória de Valtteri Bottas, mas também pelas homenagens a Charlie Whiting. Além disso, vamos abordar muito a questão da NASCAR, que teve mais uma corrida no final de semana, com a vitória 200 de Kyle Busch, colocando no patamar dos maiores da categoria em toda a sua história. Além disso, informações exclusivas que nós vamos trazer em primeira mão aqui no programa e muito mais para você no programa de hoje. Nessa próxima hora, é muito importante ter você ao nosso lado, sempre com a gente, lembrando que o nosso programa está sempre disponível aí nas plataformas
top de linha, de graça na faixa para você, depois que você quiser ouvir, aonde você quiser, quando você quiser, além das reprises ao longo da semana. Comigo aqui no programa, mais uma vez, eu tenho ele, meu companheiro de toda semana, César Augusto, ele que vai dar o destaque inicial. Muito boa noite! Boa noite, André, e boa noite, ouvintes da Rádio FT. Olha, o destaque inicial é como um pontinho a volta mais rápida faz uma diferença enorme. Rapaz, esse ponto aí vai dar uma discussão muito grande por conta dessa ideia que foi aplicada. Não, confesso que eu não sei quem foi o gênio que colocou essa ideia para a Fórmula 1 dessa vez. Leia-se Liberty Media. A Liberty Media, né? Foi Ted Carey que propôs isso. Que colocou essa ideia e tal, e aí fez que virou um tempero aí a mais aí para a corrida, que realmente foi uma corrida abaixo, que nós vamos falar já já. Mas antes, claro, né, para quem acompanhou a transmissão da Libertadores, né, no meio de semana, durante o jogo do Flamengo e durante o jogo do Inter, nós acabamos divulgando aqui em primeira mão a informação, né, que foi anunciada da morte repentina do Charlie Whiting, vítima de embolia pulmonar aos 66 anos de idade. Ele que na terça-feira havia vistoriado a pista do autódromo de Albert Park, junto com Sebastian Vettel. O Kubica chegou até a ver ele para cumprimentar. Não, foi o Kubica e semanas atrás o Verstappen conversou com ele. Isso, por conta daquela questão dos serviços comunitários, né? Aquela questão que o Verstappen teve que fazer política com a FIA para não tomar na tarraqueta. Exatamente, por conta do soco que ele deu após o Grande Prêmio do Brasil, né? Aquela imagem emblemática. Você vê que o Verstappen tem sangue de barata, né? Ele dá um soco, dá uma porrada. Se eu não me engano, essa imagem tá no documentário da Netflix. Ah, tá, mas você não imagina, você sabe que tá até naquele vídeo promocional da Fórmula 1 oficial? Sim, que aconteceu? Tá a imagem da porradaria, tá lá. Então, se eu não me engano, a imagem foi captada pelo Canal Mais da França naquela época, né? Mas enfim, vamos então... Não, a imagem foi captada pela Sky News, pela Sky Sports. Isso. Mas vamos lá, primeiro vamos aos fatos. Primeiro, César, eu vi muita gente tentando perguntar o que aconteceu, por que ele teve a embolia pulmonar, o que aconteceu para chegar neste ponto de uma maneira repentina, principalmente para quem é novo aí, que talvez não tem ideia o que pode ter acontecido, porque no dia anterior ele estava muito bem, conversando com todo mundo e tal, e de repente, provavelmente entre a madrugada e o início da manhã, acabou do nada dando essa pneumonia pulmonar. O que poderia ter causado? O que poderia ter causado, segundo a imprensa internacional, é o seguinte: é o fato do Charlie Whiting não ter tido um tempo de férias. Porque acho que ele foi inspecionar uma pista uma semana antes de ir para a Austrália. E muitos dos casos de embolia pulmonar acontecem em voos de longa distância. Agora, o voo de Londres para Perth, que é uma cidade australiana, que depois faz uma escala em Melbourne, onde estava correndo. Então, nesse fato desse voo, é que ocorreu, vamos dizer, acumulou água nos pulmões, ocorrendo a embolia pulmonar. E ele foi encontrado morto pela manhã, mas é possível que ele tenha tido esse problema ao longo da madrugada. Ele morreu dormindo, na verdade. Exatamente, né? E isso pegou todo mundo de surpresa, pessoas de pilotos e tal, e inclusive a função que ele fazia, né? As duas funções que ele comandava, que era na verdade eram três. Ele era diretor de corrida, delegado de corrida e que cuidava da questão de segurança que ele cuidava, e a questão dos autódromos. Era ele que Exatamente. E óbvio que os pilotos, na entrevista coletiva, já depois do ocorrido, se não me engano,
esse fato ocorreu de terça para quarta lá, né? A gente só ficou... Não é de terça para quarta, ocorreu de quarta para quinta. Isso, de quarta para quinta. E nos pilotos, a entrevista coletiva, teve uma entrevista coletiva às pressas, né? Que não era normal, não era uma coisa... Não, teve uma entrevista coletiva com o presidente da FIA, o Jean Todt, e o Ross Brown, para decidir sobre a questão do futuro dele. Exatamente. E também tiveram presentes o Hamilton, o Kubica, que estava presente, que viu o Charlie Whiting, também o Vettel, que estava com ele na hora da verificação. E o Verstappen. Isso, o Verstappen, que esteve com ele mais próximo. Inclusive, pelo que se informa, eles que pediram para que estivessem nessa entrevista coletiva. Não, na verdade, a entrevista coletiva estava programada antes da morte do Whiting. Só que eles fizeram questão de confirmar a entrevista. Exatamente. E aí eles, por conta dessas situações, eles explicaram, falaram que ele era um cara muito gentil, muito generoso, que ele era um cara que lidava muito bem com as condições, com os pilotos se entendiam muito bem. E o Verstappen disse que a convivência com que ele teve nos últimos 15, 20 dias foi para ele muito, muito bom para o amadurecimento dele, como um todo. E agora, fica a grande questão, né? Essa corrida foi um italiano, né? Que assumiu a posição na largada, né? Na verdade, não é um italiano, era o diretor de corridas da V8 da Supercars australiana. Isso, né? Eu perguntei pro Lito Cavalcante na sexta-feira. Foi na sexta-feira ou no sábado? Acho que você perguntou na madrugada de sexta para sábado. Que eu perguntei para ele, olha, esse cidadão que estava no comando da corrida, nessas funções, é a opção A ou tem uma segunda opção? Na opinião dele, pelo que ele tentou apurar, era uma questão de opção A. Então, agora a gente realmente não sabe o que aconteceu. César. Mas eu acho que também tem uma outra questão a ser dita. O novo diretor de corridas, essa função que o Whiting fazia de corrida, segurança e dos autódromos, vai ser dividida em 3 pessoas. Uma fica com os autódromos, uma que fica com segurança e outra que fica com a corrida. O australiano em questão, que a gente não sabe, que a gente não lembra o nome, vai ficar com as corridas. A gente não sabe quem vai ficar com a segurança e com os autódromos. Então, e essa função das largadas, então, ela vai ser colocada por uma pessoa, teoricamente, do autódromo, basicamente. Não, mas você lembra que o Brasil, durante o GP do Brasil, o Carlos Montanher fazia essa função de diretor de prova? Sim. Então vai ser mais ou menos assim. Vai ser uma pessoa do autódromo, mas aí tem uma outra questão. Vai se discutir quem que vai substituir o White na questão de segurança e na questão dos autódromos. Aliás, um ponto que me chamou a atenção na largada é que não teve a câmera na cabine aonde ligava as luzes vermelhas pela primeira vez, depois de muito tempo. Esse é um ponto que me chamou a atenção. Eu não sei se pra... Como é que eu posso dizer? Preservar? Pra preservar, ou por enquanto, pra tentar entender o que vai acontecer aqui pra frente. Mas você, César, pelo que você já apurou, quais serão aí os próximos passos visando aí a questão das próximas corridas, já que com tudo que aconteceu, uma coisa que foi tão em cima da hora, talvez acho que nem a FIA estava preparada para isso. Como é que vai ser feito daqui para frente? O que vai ser feito é o seguinte: não se sabe se vai usar o australiano ou um diretor local para as próximas provas. Estou falando Bahrein, China, Bahrein, as próximas provas do calendário.
não se sabe ainda, o Jean Todt ainda vai trabalhar com as equipes da Fórmula 1 para escolher os sucessores do White na questão da segurança e dos autódromos, circuitos novos, assim, e isso vai levar tempo, porque essas funções são mais burocráticas, então não precisa tanto de necessidade de ter a quem fazia a função do White não precisa também ser chamado de emergência. Então essas duas funções são mais burocráticas, vão ter um interino, depois vão ter um definitivo. A questão aí que vai ser mais discutida ainda é como o Ross Brown e o Jean Todt vão discutir a sucessão desses cargos. Porque é óbvio que isso não estava sendo trabalhado, né, me parece claro. Né? Não, o Charlie Whiting queria ficar por mais tempo. Acho que só ia ser discutido em 2021, para você ter uma ideia. Então, isso não estava sendo... aquela situação... Eu sempre faço uma comparação em relação ao que aconteceu com o Luciano do Vale. Né? 2014. Quando ele teve aquele problema no avião, toda aquela situação que ele passou mal, e aí acabou morrendo no hospital, no começo daquele ano de 2014, que a Band também teve que botar uma questão por enquanto emergencial, e até agora não conseguiu ter um substituto à altura. Nessa função do acho que leva tempo também. A Band naquela ocasião não pensava que o Luciano iria também ficar por muito tempo. Também tem esse detalhe. Até porque ele queria narrar a Copa do Brasil e tudo mais, talvez aí talvez parasse por uma situação assim. Mas e tem um outro problema, né? Agora os pilotos começam a ficar preocupados. Não, mas os pilotos começam a ficar preocupados pelo seguinte: até a Austrália foi tranquila, mas quando for a corrida no Bahrein, daqui a 2 semanas, a gente não sabe quem vai ser o diretor de corrida. Porque agora, com a falta de um cara que tinha uma ligação, um elo direto, vamos dizer assim, entre os pilotos e a FIA maior, né, o chefe da FIA maior, talvez pode causar alguma insegurança nos pilotos. Não, mas você quase iria ter investigação nessa corrida com aquele lance que o Ricardo perdeu a asa dianteira. Ele perdeu sozinho. Aliás, foi uma corrida que não teve punições, né? Que é uma coisa raríssima. Não, é uma coisa raríssima desde os tempos da Liberty Media. Vamos falar aqui. Não teve punição, nada. Eu não sei se é porque a função queria ser de punições, talvez estaria vazia, não sei. Eu acho que o australiano em questão, acho que deixou, porque quem dá a punição não é o diretor de corrida. É uma comissão de 3 ex-pilotos que é convocada para cada circuito. E esses 3 pilotos vão analisar e depois dar seu veredito, que vai ser avisado pelo diretor de corrida. Agora, eu acho que não teve punição, porque a corrida foi bem tranquila, porque o Bottas teve uma vantagem de 20 segundos para cima do Hamilton. O Hamilton, que aliás fez uma corrida literalmente para esquecer, né? Mas foi em segundo lugar? Mas a questão lá, na imprensa internacional, que não é o Grande Prêmio, que é melhor do que o Grande Prêmio, diz o seguinte: o carro dele estava danificado na parte traseira, naquelas asas que resfriam os pneus, o disco de freio. Ele estava reclamando que estava tendo problemas junto. O Hamilton, ele estava bem chateado em relação à corrida que ele fez. Viu um Verstappen chegando muito perto, porque podia ter até ultrapassado na última volta. Se tivesse mais umas 2 voltas, certamente o Verstappen chegaria. Não, e não é só o Verstappen. Você vê, o Verstappen ultrapassou o Vettel sem menor problema. Aliás,
por falar na Ferrari. Rapaz, está dando uma discussão. Tudo Momento focalizando ou tricotando? É, mais ou menos por aí. Porque, vamos lá, tudo começou quando a Fórmula 1 TV, né, acabou vazando uma imagem, um áudio da última volta, ou da penúltima, não sei exatamente qual foi a volta certa. Foi na penúltima volta. A penúltima, né? E em que publicaram o áudio do Leclerc perguntando pro chefe de equipe dele, da Ferrari, falando o seguinte: olha, eu posso ultrapassar o Vettel? Perguntado no rádio. E o Vettel falou, e a equipe chegou e falou pra ele: não, fique numa determinada distância e fique exatamente aí na sua posição. Leia-se, o diretor da Ferrari é Mattia Binotto, e ele dizia nas entrevistas pré-temporada não teria jogo de equipe na Ferrari. Exatamente. Na transmissão oficial, se não me engano, isso ninguém não tinha passado despercebido, né? Não, na transmissão oficial não tinha esse áudio. Tanto no vídeo, que é aqueles melhores momentos, que é postada pela F1 TV no YouTube, não tava esse áudio. Então. E aí começou todo mundo a se perguntar, pô, o cara falou uma coisa e não tá cumprindo outra. Aí tentaram arranjar uma desculpa que o Vettel não estava bem na prova e talvez não seria mais interessante. Porém, se você pegar as voltas de cada um, claramente o Leclerc estava muito mais rápido do que o Vettel. Mas muito mais rápido. Não, e não é só isso. Tava se especulando no final de semana que o Vettel seria posto no bolso pelo Leclerc. Aconteceu a mesma coisa quando o Ricardo chegou na Red Bull em 2014, para ser companheiro do Vettel e venceu 3 corridas naquela temporada. Então, assim, a Ferrari está mais uma vez sendo criticada. Nos lembramos aqui de outros episódios parecidos, em situações Não, até... A gente lembrar que foi 2 vezes com 2 brasileiros, o Binho Barrichello e Felipe Massa. Aquela coisa histórica lá na Áustria, e o Felipe Lando em 2007 no GP do Brasil para ajudar o Kimi Raikkonen. Aliás, em 2022, essa corrida aí do hoje sim, vai completar 20 anos. Tamo velho, filho. Estamos ficando velho. Você vê como é que é a coisa, né? Não devo passar, né? Não, mas lembrar o seguinte também. Tem uma outra crise na Fórmula 1 que não foi divulgada aqui no Brasil. Por quê? Porque parece que 4 autódromos europeus podem não renovar para a temporada 2020. São eles: Silverstone, Catalunha, Itália, e o outro deve ser, não é Baku, mas é um circuito de rua. O único circuito de... Seria Singapura? Não seria Singapura. Eu vou apurar, mas são 4 autódromos europeus. Autódromo de rua? Mônaco não ia ficar fora, né? Não, mas não seria o Mônaco e nem Singapura. É circuito europeu. São 4 autódromos. Vou ver isso agora. Vou checar isso e depois eu falo. Eu comento. Depois a gente temos que ver isso aí. Aliás, bom que se diga, né? A prova da Racing Point, antiga Force India, discreto, também nada muito excepcional também. Fez uma corrida na dela também, né? A Haas também não fez grande coisa pelaquilo que se especulou, se falou. Só fez uma coisa. A Haas só fez uma coisa.
fazer a besteira de não apertar direito os parafusos do carro do Grosjean. Exatamente. Tem esse ponto aí. Mas, de fato, foram discretos. Bom, o Williams... O que eu posso dizer da Williams? É uma coisa realmente triste. Veja no National Geographic. Sabe aquele documentário sobre o nascimento de um elefante que dura 2 anos? Veja esse que você vai lembrar da Williams. Porque o Kubica voltou a correr, uma corrida de Fórmula 1 depois de mais de 10 anos. Desde o acidente. Mais de 9 anos. Então, desde o acidente que ele teve lá no Canadá, depois ele foi pro Rally, quase perdeu a vida de novo. É um cara 7 vidas mesmo. Voltou da Não, mas o Kubica, mesmo com um braço, é melhor que o Russell com 2. Mas não tem dúvida, viu? Se não me engano, ele ficou na frente do seu companheiro de equipe, né? Na corrida. Parece que o Kubica seja, talvez, a salvação da Williams. Talvez. Eu não vou aqui cravar com certeza, porque esse carro hoje é uma carroça, né? Vai ficar no fundo do grid, como foi demonstrado isso na classificação. Mas eu tenho a impressão, César, que o Kubica ele vai tentar tirar o máximo possível desse carro. Eu só não sei até quando. Né? Que a gente não sabe também até quando vai a limitação dele, né? Como carro, como corrida, como reflexo, né? Que também muito se perguntou disso. Eu acho que o problema na Williams vai ser o seguinte: o carro a equipe está com pouco dinheiro para desenvolver esse carro, e o carro é uma porcaria. Isso não tem dúvida, vai tirar leite de pedra. Só que ainda é o seguinte: o George Russell está na Williams para salvar a pátria. O que é o piloto britânico, aquela coisa toda da equipe da Mercedes. E aí ferra tudo. A situação do George Russell é um garoto. Também não vamos crucificar também o moleque, né? Porque vamos combinar, né? Como você bem falou, o carro tá uma carroça. É uma porcaria realmente. E é uma preocupação que tem sido decorrente. O último carro realmente bom da Williams, nessa fase nova, se é que eu posso dizer isso, a galera pode me tacar pedra, pode me tacar ponte, qualquer coisa. Pode me tacar papel, o que for. Eu sei que tem um monte de gente que vai me esculhambar depois dessa. Mas o último carro realmente bom da Williams foi o Rubinho Barrichello em 2014. Né? Quando teve o seu melhor resultado. Tá querendo dizer do Felipe Massa. Não é o Rubinho pegou uma porcaria em 2011. Qual você fala? Da Williams 2010 e 2011. O Rubinho pegou uma bomba. Sim. E o Rubinho andou e que foi pra cima. E uma curiosidade, né? O Rubinho, naquela corrida da Hungria, ele passou justamente uma Mercedes. Ou seja, numa era que a Mercedes não ia nada. Não é essa Mercedes que é hoje. Tem um agravante. Você sabe quem era o piloto daquela Mercedes? Quem? Quem que era? Michael Schumacher. Um tal de Schumacher da vida, né? Nada. E olha que ele foi macho, porque não arredou o pé quando o Schumacher espremeu ele perto do muro. Olha, eu acredito
que desde aquela ultrapassagem do Senna em cima do Piquet, nessa mesma pista, em 86, se eu não me engano, talvez tenha foi a ultrapassagem mais ousada, mais arriscada de toda a história da Fórmula 1. É de longe. De longe. Não, mas aquela do Piquet e Senna, o Piquet teve que usar aquela estratégia de rally de fazer uma derrapada. Para o Senna não dar o X nele. Sim. Agora, do Rubinho, do Schumacher, realmente foi num limite. Se tivesse mais um pouquinho de muro, amigo, já era. Não sobrava um. Né? Aliás, por falar em Schumacher, ele que continua sem notícias, né? Sem nenhuma novidade. Pelo que tudo indica, está vivendo num berço esplêndido aí. E que a família não vai revelar se ele morreu ou não, se tá vivo ou não. Vai ficar todo esse mistério. Eu não sei até quando. Aliás, tem uma questão, né, ô César, que é bom a gente falar, né? Vai chegar uma hora que a paciência vai acabar, né? Vamos falar a real, né? Eu acho que a paciência já acabou, mas é que é o seguinte, você vê, o Wiggins é 100% transparente do seu tratamento. Enquanto Schumacher, a família não revela como ele tá. Olha, não duvidem que um tabloide britânico envia um repórter, infiltra entre a equipe de médicos e enfermeiros do Schumacher e manda as fotos e publica na imprensa britânica. Porque vai chegar uma hora, vamos combinar, já estamos aí quase 6 anos, com tudo que aconteceu, com as coisas que nós tivemos, e não ter uma novidade, uma nota, para falar algo, se ele viu alguma coisa, se ele, sei lá, andou em tudo. Tudo bem, privacidade é até a página 2. Privacidade até a página 2. Hoje, agora, nesse momento, está mais do que na hora de chegar e botar um esclarecimento para dizer o seguinte: olha, ele avançou em tal ponto. Ele está vivo ou não. Bota para, tirar uma dúvida para esclarecer de uma vez. Porque se ficar nessa lenha aí de não, a questão da família, a questão disso, gente, daqui a pouco nós vamos ter um piloto, o filho dele, o filho do Schumacher, como é que chama ele? O Mick, né? Mike Schumacher. O Mike Schumacher, que tá andando muito bem aí nas categorias de base, foi campeão recentemente aí de torneio de base, parece que tá próximo de ir pra Fórmula 2, ao que tudo indica, e tá na hora de começar a esclarecer, porque, vamos combinar, o piloto tá lá, tá ok, correndo, tudo mais, dizer que ele não sabe do que tá acontecendo no mínimo, é fazer o cara que tá do outro lado, que quer saber de trouxa. Essa aqui é a realidade. Então tem esse ponto aí. Agora, em relação à transmissão no rádio e na televisão, César, como é que você avalia? Eu acompanhei pelo BT a transmissão do esporte da Globo, foi colocada em BT do Sport TV. Achei um Galvão, talvez, não muito animado, talvez não seja o mesmo Galvão de outros tempos, né? Talvez não seja o Galvão de outros grandes momentos, né? Hoje é um Galvão que cada vez menos ele tem participado das transmissões, né? Cada vez menos ele tem estado aí no como é que eu posso dizer? Eu acho que você está falando que agora tá passando o bastão pro Sérgio. Porque ele já foi muito de falar durante a corrida, já foi muito de se empolgar durante a corrida, né? E hoje a impressão que
passa é que o Galvão, ele não tem o mesmo ânimo, não tem o mesmo ímpeto, o que é normal, da idade dele, mas como narrador principal, número 1 da Fórmula 1 hoje, não há de questionar que ele é um cara. Ele é o... Não, mas eu acho que é o seguinte também. Eu vou falar pelo que eu tava acompanhando. No sábado, não deu pra ver o treino pelo Corsário Net, porque parece que a Comcast tá querendo ferrar os links corsários da Sky Sports britânica. E o Lee tava assistindo a Sky Sports, pra você ter uma ideia. O Lito tava acompanhando pelo Corsário Net da Sky, né? É a Sky Sports britânica, não é aquela Sky aqui do Brasil, não. É a britânica. Pelo visto, há alguma mágoa, né? Não, mas não é uma mágoa com o Sérgio Maurício, acho que é uma mágoa com o Grupo Globo. Maurício. Talvez a mágoa com o Grupo Globo. Aliás, o Sérgio Maurício voltou a estar no Twitter, né? A ser ativo e tudo mais, a parar a corrida. Criticou a prova, né? Falou que não foi boa, não foi tudo isso. Que essa questão toda que se tinha de expectativa. E na Band News FM, como é que foi essa primeira transmissão? A Band News FM foi tudo bem, até brincaram, porque quando a coisa estava monótona, não tinha ultrapassagem, eles fizeram fizeram bom humor. Agora, eu também faço uma observação na mídia internacional, André. E aí, o que o pessoal no mundo inteiro reagiu? Não, a reação foi mais no Reino Unido, porque como o Fábio Campos falou aqui nesse programa, nesse microfone, é que a Sky fechou um acordo exclusivo para transmitir a Fórmula 1 pelos próximos 5 anos, 2019 até 2024. No Twitter, o pessoal ficou descendo um amigo meu britânico que acompanha as corridas, ele preferia ouvir a corrida na BBC Radio 5 Live, a rádio ao vivo da BBC, transmite tudo ao vivo, 24 horas por dia, a BBC Radio 5 Live, do que ver a corrida lá na TV, na Sky. Porque se você tem o acesso a Sky Sports, você tem que pagar 10 pounds, meu amigo. Você teria dinheiro para pagar 10 pounds a mais no seu... 10 euros para eles lá Não, pro meu amigo até não é problema, mas para aquele trabalhador britânico que tem que apertar o cinto e quer acompanhar o Fórmula 1, sim. Que você paga a licença de TV, que no Reino Unido é 145 pounds, e mais o dinheiro para você ter uma TV por satélite, que é o caso da Sky. Só que estão reclamando no Twitter e nas redes sociais o seguinte: a Sky nesse ano mudou a abertura das corridas, aquele BT de abertura, e tirou a música Just Drive, que era do Alistair Griffin, que é um cantor britânico muito bom, e fez uma invencionista e tal, não agradou todo mundo. E aí entra aquela questão, como a Sky vai estar exclusiva nesse ano, exibindo as coisas ao vivo, e aí vai ter uma corrida ou outra que a Channel irá transmitir ao vivo ou não, não vai ter, o britânico vai sentir aquela reclamação do Lewis Hamilton dizendo que está triste porque o povão não vai ter acesso à Fórmula 1, vai sentir igual o Hamilton. As pistas que eu citei, que iria citar sobre a questão do que podem sair do calendário de 2020 são Alemanha, Espanha, Itália, México e Grã-Bretanha. Os contratos estão... Esse é o último ano de contratos e é tudo culpa do tio Bernie. A questão do México eu acho que deverá renovar, até porque foi um sucesso de público, né? Não, o México até renova, mas eu acho que o que periga são as corridas europeias. O que pega a Alemanha, estamos tendo um revezamento. Porque tem explicação. Na Alemanha não tem nenhuma pista ainda foi construída desde 2000.
quando teve aquela pista em Lausitzring. Nenhuma pista foi construída desde então na Alemanha. Então são duas pistas, que é Hockenheim e Nürburgring. Nesse ano acho que vai ser Nürburgring que vai ser. Tá. Agora, Espanha, Catalunha perdeu o subsídio do governo local para sediar a Fórmula 1, que era importante. A Itália está tendo esse problema de Monza, não se sabe se vai voltar com Imola. E Grã-Bretanha, meus amigos, minhas amigas, a coisa está mais complicada porque a taxa de 5% acrescentada a cada ano pelo Bernie no contrato com Silverstone está inviabilizando os eventos da Fórmula 1. O evento está ficando caro. E pior ainda que agora só Sky Sports transmite a corrida para o Reino Unido. Ou seja, para você divulgar o público para vir para o autódromo, vai ferrar. Vai complicar bastante. Em relação ao México, eu acho que talvez o único aí que acho que deverá renovar. Não, mas o México renova, até porque ganhou popularidade. Mas eu acho que o problema também é que no México quem transmite a corrida é a Televisa. Aquela TV mexicana que é bolo exportador de novelas onde muita gente chora. Você já viu novela mexicana da Televisa, meu amigo? Que muitas dessas novelas vêm para o SBT, inclusive, para o Brasil. Aquela novela cujo galã tem nome composto. Exatamente. Mas se não me engano, como é a geração oficial da Televisa, só que o México, ela é uma questão importante para a Fórmula 1 por conta de ser um país que tem uma tradição já muito grande. Os hermanos Rodrigues, que nos anos 60 correram pela Fórmula 1. E a corrida da Fórmula E, por exemplo, foi um sucesso estrondoso. Não, mas aí entra uma outra questão também. No México, até dá para renovar, mas a preocupação da Liberty é as corridas europeias. A questão da Alemanha realmente vai ter que ser resolvida. A Alemanha que passa por um momento turbulento, não só esportivamente. A questão da Merkel. Tem essa questão da Merkel. E de alguns anos para cá, cada vez mais os centros que teoricamente têm algum poder não têm autónomo, né? Não, mas aí entra a questão da Itália, é que você lembra que o Bernie queria aquela reforma de Monza aqui e usar toda aquela reta lá do... E inclusive chegou a se especular a volta de Imola. Não, mas Imola até daria, mas o problema na Itália é o seguinte: Monza queria se colocar, sabe aquela... Pra quem não conhece, Monza tem uma reta grande. Só que a Fórmula 1 usa uma chicane nessa reta. Que é onde o... Quem que foi que morreu naquele acidente lá no final daquela foi o Ronnie Peterson em 78. Isso, que o Luciano do Vale naquela Não, mas no Ronnie Peterson ele morreu durante a largada. Sim. É que depois levaram para o hospital, mas o acidente foi naquele trecho ali. Foi naquele trecho. Só que aí entra o seguinte, a Itália, você sabe que por mais que seja a casa da Ferrari, os únicos autódromos lá que são bons são Imola e Monza. Monza, acho que tá ameaçado de perder a corrida faz tempo. Por causa que... já desde 2015. Não, mas aí que tá. Na Alemanha é mais tranquilo, que quem assumiu o patrocínio da corrida foi a Mercedes-Benz. Vamos ver se a Mercedes vai realmente assumir essa banca. Não. E a Japão tá garantido porque a Honda tá patrocinando a corrida. Sim. Então tem ponto. Aí entra aquela questão. A Itália, a não ser se a Ferrari ou o grupo Fiat quer bancar, organizar a corrida. Sim. Nós temos que ver o desdobramento que isso vai ter. É que é óbvio, essa preocupação na FIA os cargos, né, que vão ter que
Não, são os cargos e essa herança maldita do Bernie Eccleston com essa taxa de 5% a mais a cada ano. Exato, então eles vão resolver isso aos poucos. Então, a gente ao longo do ano, a gente vai acabar sabendo mais detalhes em relação a isso. Bom, é o seguinte, momento exclusivo. Como diria o saudoso Marcelo Rezende, põe o selo no exclusivo, porque dá. Que é o seguinte, informação em primeira mão, nenhum portal, nenhuma emissora lugar tem. Vamos falar aqui. A apurada hoje pelo nosso querido amigo, o Eduardo Couto. Ele foi atrás, ouviu de fontes importantes, que colocou uma seguinte situação. Vocês sabem, a gente já falou aqui no programa há mais ou menos um mês atrás, né? Quando foi decidido que o Fox Sports vai ter que ser vendido até o final até o meio do ano que vem. Né? Não é, acho que até não é o meio do ano que vem, até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. E tem aquela situação, foi fechada a questão seguinte: quem comprar a emissora vai pegar todos os direitos que a emissora Fox tem de contrato, além dos 200 funcionários, que a gente não sabe quais serão esses funcionários. Isso não e a questão da sede da emissora. Isso, a questão da sede da emissora. Foi se comentado muito no final de semana que a DAZN teria sido candidatíssima para assumir essa função. Minha pessoa, no que eu já vi das transmissões nesse final de semana, e da forma como não foi transmitida a primeira coisa da Indy, eu duvido que a DAZN vai querer comprar logo de cara, logo uma emissora de televisão. Opinião minha. Não, mas também tem um detalhe. Isso não ia dar certo, porque a DAZN é um serviço de internet. Ela teria que criar isso aqui no Brasil ainda. E outra, quem comprar a emissora Fox Sports vai ter também o contrato já feito com as operadoras de TV a cabo. Ou seja, você aí assinante que tem o canal de Fox Sports em qualquer operador, você vai ter você vai ser mantido nessa situação. Não mudará nisso. A única coisa que poderá mudar é a mudança de nome em caso de transição. Então, o que acontece? A DE já publicou essa questão da DAZN. Só que o que eu vou falar aqui agora é em primeira mão. A Rede TV, segundo informação trazida pelo Eduardo Couto, apurando com fontes ligadas à emissora, que diz o seguinte, que a nossa querida Rede TV está conversando com o Fox Sports para duas coisas. Primeiro, em relação à TV aberta para a Rede TV, para ela ter os melhores momentos da Fórmula E e do WEC, que é o campeonato de rally, né? Não, é o Mundial de Endurance. É o Mundial de Endurance, exatamente. Para o Brasil, para a TV aberta, vai ser mostrado num programa especial para cada etapa. Isso está sendo conversado. A outra questão é de que um dos donos da Rede TV, o senhor, como é o nome dele? Amilcar Evo ou Marcelo de Carvalho? Um dos dois. O Marcelo ou o Adevo, né, que você falou aí. E um desses donos, que hoje é um dos donos principais da Rede TV, quer ter a compra do Fox Sports e fazer com que a Rede TV vire um canal esportivo na TV fechada. Ou seja, tendo a Libertadores, tendo todas as ligas que tem, as 11 ligas que tem junto, mais as transmissões ao vivo da Fórmula E, do WEC
e a Fórmula 2 que ela tem sublicenciada ao Sport TV, que é uma questão que... Isso inclui também a NASCAR? Ah? Isso inclui também a NASCAR? Isso inclui a NASCAR. Só que aí, a gente não sabe... Aí como seriam esses 200 funcionários? A gente não sabe quais serão esses 200 funcionários. Eles são colocados nesse contrato. A emissora já teve algumas pessoas que já saíram, né? Alguns repórteres que já saíram por livre e espontânea vontade, como é o caso do João Venturi. Então, nós temos essa situação. Então, a informação que eu estou dando em primeira mão, repetindo, a Rede TV está com negociações em relação ao Fox Sports para ter alguns eventos na TV aberta, incluindo para ter os melhores momentos do Mundial de Endurance e também da Fórmula E, além de estar interessado na compra do Fox Sports para ter a emissora como TV fechada e ficaria com tudo no pacote fechado, como foi acordado com o cara. Essa é a informação que eu estou dando em primeira mão aqui. E aí entra uma outra questão. Se fica com um pacote fechado, como que será a próxima licitação da Libertadores, da Fórmula E? A Libertadores, como foi um contrato assinado pelos próximos 4 anos, os próximos 3 ficariam com essa emissora que comprar. Entendi. A gente tem outro assunto. O Brasil fazendo festa na INSA. Como é que é? Brasil fazendo festa da INSA. Felipe Nasser e Pipo Derani ganhando as 12 horas de Sebring. Pois é, né? A corrida que muito tradicional, né? E mais uma vez o Nasser conquistando a sua segunda vitória no Endurance. Já tinha conquistado uma no ano passado, numa das corridas finais do campeonato, né? E agora ganhando mais uma corrida, e o Derani conquistando a sua segunda vitória na corrida de Sebring. A impressão que eu tenho, César, eu não sei o que está acontecendo. Eu tô achando que o Endurance está virando a Fórmula 1 dos anos 90 de Senna. Eu acho que tem uma explicação por aí, André. Seguinte, no Endurance, o Endurance americano nos últimos anos, está crescendo muito porque não adotou a estratégia europeia de criar carros híbridos, como é o caso da Toyota. Tem que lembrar, o Alonso venceu em Sebring nesse final de semana, quando teve a corrida na sexta-feira, as 1000 milhas de Sebring. Venceu de madrugada, sob chuva, tudo, e aí que contou como etapa do Mundial de Endurance. Para a INSA, que valeu foram as 12 horas de Sebring. E a vitória do Felipe Nasser, do Pipo Derani, numa equipe da DPI da Cadillac. Agora, minha gente, é o seguinte, o Brasil está indo bem no Endurance porque lá paga bem e valoriza o profissional. Não é como a Fórmula 1 que você precisa trazer patrocinador ou na Indy. Não, lá se paga profissionalmente os pilotos. E dá para viver. Por isso que todo mundo está indo para o Endurance. E aí entra uma outra questão que tem que ser levada em conta. Nesse ano, o Alonso quer vencer em Indianápolis. E está atraindo muita atenção porque ele está disputando o Mundial de Endurance pela Toyota. E agora, até na Sky britânica, está transmitindo a Fórmula Indy. Vai transmitir a corrida do ano, próximo final de semana lá em Alfa, no Circuito das Américas. Então, meus amigos, vai ter muito gosto, vai ter muita gente comentando essa corrida que não vai ser transmitida na TV aberta. Você vai ter que se virar para ter um Band Sport. Exatamente. O Band Sports vai transmitir a corrida do Circuito das Américas, a prova de Austin, que pela primeira vez vai receber o calendário. E todo mundo, né, César, tá curioso para saber, né? Será que realmente a Indy vai conseguir fazer a proeza de conseguir fazer uma corrida melhor do que a Fórmula 1 no tempo que teve lá? Não. A corrida vai conseguir. O problema é que compararam a potência de um carro da Indy é igual de um carro da Fórmula 2.
ou seja, não é uma potência de Fórmula 1. Tanto que os tempos até divergiram um pouco, porque um Fórmula 1 faz 1,30 e o da Indy fez 1,50. Mas tem um porém aí. Os carros, o kit aerodinâmico da Indy para o Circuito das Américas é melhor do que o da Fórmula 1. Então poderemos ter muitas ultrapassagens, o que não ocorre na Fórmula 1 em Austin. Lembrando que o GP o Circuito das Américas, ela também recebe a MotoGP, né? Só que a MotoGP nessa semana vai estar na Argentina, no problemático Termas de Rio Hondo. Esse circuito que eu vou te falar, hein? O circuito que literalmente que não aconteça nada de grave com Termas de Rio Hondo, que eu vou te falar um negócio pra você, viu? O circuito é bom, André, só que fica mais bom. É bom. Aliás, parece que a Porsche vai ter uma etapa lá também, na Argentina esse ano. Não, mas na Argentina é igual a Austrália, só tem circuito bom. Só que o problema do Termas de Honda é que é a época do ano, é que sempre chove nesse circuito nos últimos anos. Vamos ver, eu espero que tudo possa acontecer. Vamos dizer assim, de maneira ordeira, sem problemas. Que as coisas possam acontecer dentro da sua normalidade. É óbvio que os pilotos já devem ter pedido algumas melhorias. Aliás, nessa semana, a FIM, a Federação Internacional de Motociclismo, vai decidir se irá punir a Ducati por uso de um dispor na moto, tanto na equipe de fábrica como na equipe satélite. Pode caçar a vitória do Vizioso. Se caçar a vitória do Vizioso, vai ser uma sacanagem. Não, a vitória foi boa, mas o problema que estão falando é o seguinte: esse difusor que é um difusor interno na moto da Ducati, que é para circuito de chuva, tempo de chuva. E a prova no Qatar estava sob um frio daquele à noite. Então pode ser uma sacanagem de ter que, vamos dizer assim, cancelar, impugnar a vitória do Vizioso, mas é uma reclamação legítima das equipes, que está tendo problemas. Esse difusor favoreceu tanto a Ducati, mas prejudica as outras equipes que tiveram que remar contra o tempo para fazer uma coisa para a moto andar bem naquele frio do Qatar à noite. Muito bem. Bom, para a gente poder fazer a prestação de serviço e para que você possa acompanhar, seja onde você for, as competições que nós vamos ter nesse final de semana, eu vou pedir até para o César passar para você também o horário, né, do lado de Brasília, da corrida lá da Indy em Austin e da corrida da MotoGP lá na Argentina. E aí, César, vamos lá, para a gente poder fazer a prestação de serviço para o nosso ouvinte. A corrida da Indy vai ser por volta das 5:30 da tarde, horário de Brasília. Enquanto a corrida da MotoGP será às 2 da tarde, horário de Tia Brasília. Muito bem. Anotaram aí na sua agenda? Vou repetir, hein? Vamos repetir, hein? Corrida em Austin, no Circuito das Américas, 5:30 da tarde, horário de Tia Brasília. E a corrida na Argentina da MotoGP, 2 da tarde, horário de Tia Brasília. E claro, na semana que vem, nós vamos aqui analisar, abordar tudo o que acontecer no Circuito das Américas e tudo que vai acontecer em Termas de Rio Hondo, que promete ser 2 corridas excepcionais nesse final de... O chefe, você esqueceu de uma coisa. Diga-me. E a vitória número 200 do Kyle Busch? É verdade! Eu vou pedir pro Rodrigo aí pra me dar um pouquinho só mais de tempinho aí nessa reta final do programa, só pra eu não deixar passar pra falar aqui em relação à vitória 200 do Kyle Busch, que é histórico,
né? Se não me engano, foi a vitória de número 50 na categoria principal, né? E uma corrida totalmente perfeita do começo ao fim, com uma estratégia, sendo muito mais rápido, sendo muito consciente das suas paradas, soube economizar o pneu muito bem, né? E mostrou realmente que é um piloto que dessa vez tá com um cara que quer ganhar a NASCAR de uma maneira mais forte, né, César? Quer ganhar a máscara mais forte e é o primeiro piloto a conquistar 200 vitórias nas 3 categorias nacionais da NASCAR: Truck Series, Xfinity Series e a Cup Series. É o primeiro piloto, porque o único piloto que atingiu 200 vitórias na NASCAR é o The King, Richard Petty. Só que ele conquistou essas 200 vitórias somente na Cup. E olha que ele correu tempo baburro, nos anos 70 até os anos 90. Aí, foi uma grande vitória, entra aí pela briga do playoff, vamos ter mais pra frente, e se consolida aí como nos caras que entram na galeria dos maiores da NASCAR, sem dúvida nenhuma, assim como foi aí o Jimmy Johnson, assim como foi o Jeff Gordon, assim como foi o Dan Hart. O Richard Petty também, temos que incluir. Exatamente, enfim, tantos outros aí. Ele realmente entra numa galeria respeitada, uma galeria que não é para poucos e que certamente vai elevar aí o patamar aí da história da NASCAR, sem dúvida nenhuma, numa corrida que durou 3 horas e 15 de corrida. É mole? Imagina você andar 3 horas no oval. E não é só no oval, fazer pit stop, bandeira amarela. Não é fácil para ninguém, não. Óbvio que as televisões, evidentemente, né? É um problema sério, né? Essa questão da duração de prova, mas para os Estados Unidos não é problema você ter 3 horas e 15 de corrida. Para eles a programação está garantida. Na televisão internacional, na geração internacional, né? A NASCAR, ela disponibiliza outras formas de câmera para você poder usar ali na televisão, né? Durante o intervalo americano, né? Para que não tenha esse problema, vamos dizer assim, né? Não tem, é verdade. Bom, vamos é o seguinte. Estamos na reta final do programa. César Augusto, o seu destaque final, por favor. Meu destaque final vamos lá, ver se não faz besteira no Bahrein. Rapaz, acorda pra vida, Valão, que a situação tá feia pro seu lado, hein? E claro, evidentemente, todas as condolências à família do Charlie Whiting, né? Aos filhos, netos, às pessoas que tiveram da história do Charlie Whiting, os amigos. Que Deus os abençoe e a todos da família que tenham força para prosseguir aí e que a gente tenha um novo diretor que assumir a categoria possa fazer uma função, quem sabe à altura do que o Charlie White gostaria que fizesse. Porque se tem uma coisa que ele fez até o último dia de vida, foi trabalho. Ele dedicou o seu trabalho humildemente até o último dia de vida. Deu atenção a todos os pilotos com humildade, respeito e dedicação ao trabalho. Isso é uma coisa que merece ser respeitada e eu espero que a Fórmula 1 dê uma sala com o nome dele, que faça um tipo de homenagem com o nome dele para que a gente possa lembrar sempre desse cara ao longo dos anos, porque ele definitivamente, seja como mecânico, seja como diretor de prova, ele está na história definitiva da Fórmula 1 e do esporte a motor de uma maneira exemplar. Exemplar. Isso é bom que você diga. E vou dizer mais. Você vê um Bernie Eccleston se emocionando ao falar sobre ele, é porque realmente Charlie White não foi só uma pessoa. É único. É único. É um cara que vai deixar uma marca muito grande
na história da Fórmula 1. A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Na semana que vem nós estaremos de volta com toda a repercussão do Grande Prêmio da Austin, da Fórmula 1, a MotoGP também na Argentina e muito mais para você. Continue ligado. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Até semana. Você acompanhou aqui na Rádio FT mais uma jornada esportiva. Agradecemos a você pela audiência e até uma próxima. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você.